Olá, seja bem-vindo à página da Levitar Entretenimento. Hoje é sexta-feira e tem conteúdo exclusivo sobre recreação. Bora lá! Olá, sou Manu Pereira, você está na página da Levitar Entretenimento e hoje nós estamos no segundo episódio da série sobre recreação. O tema de hoje é: quais as diferenças entre jogo e brincadeira? Pois é, esse tema é um dos mais importantes e mais comuns dentro de um curso de recreação. E nós vamos trabalhar com esse conteúdo aqui no nosso encontro de hoje. É importante que você tenha os conhecimentos teóricos, porque no momento de escrever um projeto, você vai ter embasamento sobre esses assuntos. Vamos começar então? A gente vai dividir aqui em alguns tópicos para falar sobre jogo e sobre brincadeira. Para falar sobre a primeira definição, a gente vai começar falando sobre regras. Nós sabemos que um jogo e uma brincadeira têm regras, mas o que difere ambos? As brincadeiras, por serem mais livres, elas podem ou não ter regras. Já os jogos, devido à sua complexidade, é necessário que se haja regras. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você está brincando de carrinho ou de boneca. Quando você está brincando de carrinho ou de boneca, não necessariamente há a inclusão de regras. Mas de repente pode ser que em algum momento se coloque uma regra. De repente chega uma criança e fala, quando você está brincando de bonecas: ah, essa aqui vai ser a mamãe, esse aqui vai ser o papai e esse aqui vai ser o filhinho. Então ali, já acabou existindo as regras. Já um jogo, devido à sua complexidade e à sua natureza, ele envolve regras. Eu vou pegar um dos jogos mais tradicionais do país para que a gente possa entender isso. Quando a gente fala em Brasil, a gente fala em futebol. Futebol tem regras? Sim. Essas regras elas devem ser seguidas para que se haja aí o desenvolvimento deste jogo. Então, a primeira diferença entre jogo e brincadeira é que brincadeira pode ou não ter regras. Já os jogos sempre terão regras. Agora, nós vamos falar sobre a formalidade. E aí, quando a gente fala desse tema, formalidade, o que a gente diz? Que as brincadeiras, por serem mais livres, elas nem sempre apresentam uma evolução regular. Por isso, nem sempre há uma maneira formal de se proceder. Já dentro do jogo, pelo fato de apresentar mais regras, sempre há uma maneira mais formal de se proceder. Por isso que um jogo ele tem começo, meio e fim. Então, lembrando, na parte da formalidade, as brincadeiras, por serem mais livres, não necessariamente têm tanta formalidade de começo, meio e fim. Já nos jogos, por serem mais complexos e por terem mais formalidades, aí sim a gente vai ter essa maneira formal de proceder para o começo, meio e fim. Preciso falar que de vez em quando eu vou estar olhando para a esquerda, porque eu tenho algumas informações anotadas no meu notebook que são importantes de serem lembradas para serem passadas para vocês. Uma coisa muito importante agora é falar sobre vencedor. Aliás, eu diria que dessas diferenças entre jogo e brincadeira, as regras e o vencedor são os itens mais importantes. Olha lá então, a brincadeira, por ser mais livre, não necessariamente vai ter um vencedor. Já o jogo, pela sua própria complexidade, pela sua formalidade, sempre vai ter um vencedor. Pensa só, quando você brinca de casinha, quando você brinca de boneca, quando você brinca de carrinho, ou quando você brinca de qualquer outra coisa que não tenha tantas regras, geralmente não há um vencedor. Agora, quando a gente fala em jogo, existe vencedor. Se você pensar aí nos jogos que você conhece, jogos de tabuleiro, jogos esportivos, entre outros jogos, você vai perceber que sempre há um vencedor. Há jogos que podem virar brincadeiras, como existem brincadeiras que podem virar jogos. Se a brincadeira vira jogo, certamente esse jogo vai ter vencedor, certo? Então, muito bem.
Essas foram as 3 primeiras características que a gente falou aí das diferenças entre jogo e brincadeira. Agora a gente vai comentar aí sobre modificações, ápice e final. Vamos verificar então a diferença das modificações em jogo e em brincadeira. Na brincadeira, é possível inserir uma modificação a qualquer momento. Porque, como eu disse, a brincadeira geralmente ela ocorre por livre, espontânea vontade, ela é menos livre de regras e ela também é menos formal, né? Então, ela pode ter modificações a qualquer momento, sem dano para as pessoas que estão brincando ali. Agora, um jogo, se for existir a modificação, é necessário que se pare esse jogo, se insira a modificação, explique as regras aos competidores, para então reiniciar o jogo do zero, para que ninguém seja prejudicado. Então percebe que na modificação, nas brincadeiras é mais ok, nos jogos a gente precisa levar com mais cuidado e com mais seriedade. Vamos falar agora do ápice. O ápice é o ponto alto, é o grande momento. Será que temos um grande momento no jogo? Será que temos um grande momento nas brincadeiras? A brincadeira, por ser mais livre, por ser mais informal, pode ou não ter um grande momento, pode ou não ter um ápice. Agora, o jogo geralmente tem um ápice. Vamos voltar lá naquele exemplo que eu dei no início, um jogo de futebol? Um jogo de futebol, qual que é o grande momento? Me responde aí. Ah, eu sei que você falou que é o jogo de futebol. Aliás, que é o momento do gol. Então é gol! É o grande momento, é o grande ápice, não é? Então, todo jogo ele tem um momento de ápice e a brincadeira pode ou não ter ápice. E agora, para a gente chegar ao final, vamos falar do final, do jogo e da brincadeira. A brincadeira, ela segue enquanto houver motivação dos participantes. Então, não necessariamente ela tem um final pré-determinado. Vamos imaginar que você está brincando de contar histórias, né, com as pessoas. E lá a gente está contando história e a gente fala, vamos jogar mais uma vez? Aliás, brincar mais uma vez? Vamos! Então, a brincadeira, por ser mais livre, por não ter tantas regras, por se dar enquanto houver a motivação dos participantes, ela não necessariamente tem um final. Agora, o jogo, pelo fato dele ter começo, meio e fim, esse próprio termo já indica, né, que ele tem um final pré-determinado. Vamos pegar de novo o exemplo lá do jogo de futebol. O jogo de futebol, a gente sabe que se encerra quando é apitado o final do segundo tempo. Ou seja, aos 90 minutos finais da partida, acabou-se aquele jogo. Gente, muito bem, essas são as principais informações das diferenças entre jogo e brincadeira. A maioria dessas informações foi retirada do livro Trabalhando com Recreação, de Vinícius Cavallari e Vani Zacarias, da editora Ícone. Aliás, falando sobre esse livro, ele é considerado aí a Bíblia da recreação. Ele é antigo? É do final dos anos 90, mas ainda assim tem muita coisa que é muito atual e é muito importante. Ao longo dos próximos vídeos, a gente vai indicando uma série de outros livros mais recentes e que são muito importantes para o trabalho do recreador. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Eu peço para que você, que está vendo esse vídeo no YouTube, siga as páginas da Levitar Entretenimento lá no Instagram, @levitar.entrete, e o Facebook Levitar Entretenimento. Se você está assistindo no Instagram, corre lá para o YouTube da Levitar Entretenimento. Só jogar lá no YouTube, Levitar Entretenimento, que você encontra. Temos Twitter também, Levitar Entrete 1. Esse é o nosso Twitter, tá? Muito obrigado e na próxima semana nós temos mais um vídeo sobre recreação.